Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o craque do Grêmio que não entra em campo, o melhor jogador do Grêmio que não atua, o craque que joga, mas fora de campo, depois das quatro linhas. Eu estou falando do presidente Romildo Bolzan Júnior. Sabe que em determinado momento, a gente procura nos momentos positivos dos clubes, a gente tenta colocar, dar crédito para a comissão técnica, para os jogadores, para os torcedores e poucas vezes a gente fala na diretoria. A diretoria geralmente pesa um pouco mais quando o momento não é bom. E é por isso que eu quero falar em 3 pontos que eu separei aqui que eu considero fundamentais da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu quero falar do primeiro ponto. O presidente construiu um lastro financeiro, mas logo que o presidente assumiu o Grêmio, o presidente ele foi muito criticado por alguns setores da torcida, por setores da imprensa, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior tentou sanear as contas do clube, estipulou um teto salarial na época de R$150 mil. Daqui a pouco não renovou os super salários do Grêmio, como Barcos, como Marcelo Moreno, como Zé Roberto. Hoje a situação é diferente, o Grêmio tem uma folha batendo aí na casa dos R$12 milhões, mas o Grêmio hoje é um clube autossustentável. O Grêmio consegue se manter mesmo com um custo fixo que para muitos é um custo ainda alto, mas o custo alto ele não está ligado justamente ao crescimento natural de um clube que se coloca como um clube não apenas candidato, mas inclusive favorito em algumas competições. Esse é um ponto, lastro financeiro. Eu quero fazer um segundo ponto que eu anotei aqui. O presidente Romildo sempre apostou nas categorias de base. O presidente sempre, em determinado momento, eu lembro de uma entrevista lá antes dos principais títulos do Grêmio, lá antes de 2016, quando certa vez numa entrevista perguntei ao presidente Romildo: presidente, tem jogador inegociável no grupo? Ele tem. 3 eu não vendo. Era o Wallace, volante criado na base, Pedro Rocha, atacante criado na base, e Luan, meia criado na base. Esse é o segundo ponto, o presidente aposta na base. Terceiro, teve mão forte do presidente quando precisou. Recentemente, ainda durante a pandemia, tudo que precisou acontecer em determinado momento, do presidente tentar convencer os jogadores a reduzirem salários, os jogadores não reduziram, mas abriram mão de um percentual que ali na frente o presidente quitou quando teve a venda do Everton e principalmente o presidente quando precisou descer para o vestiário e mostrar o peso da mão do presidente, ele demonstrou com maestria, como poucas vezes visto aqui em clube brasileiro. É sobre isso que eu quero falar. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então, eu comecei falando sobre a construção desse lastro financeiro do clube, né? Porque a cada ano que passa, a gente sempre ouve notícia do superávit do Grêmio. E lá pelas tantas vai se entender. Tá, mas o que é o superávit? Está vendendo o jogador, está comercializando o jogador da base, o Grêmio errou em algumas contratações? Claro que errou, né? Primeiro que ninguém contrata, nenhum clube do mundo contrata para errar. Mas claro que em alguns momentos tem algum tipo de equívoco. Mas eu quero pegar, por exemplo, a questão da base, porque ela está ligada também ao lastro financeiro. O TT, por exemplo, foi vendido sem ter jogado no time profissional do Grêmio. Se a gente pegar o Everton Cebolinha mais recentemente, o PP é um jogador muito valorizado, o Jean-Pierre já é um jogador que começa a despertar interesse de clubes da Europa. Ali atrás o Grêmio vendeu o Marcelo Groi, que foi revelado na base, o Wallace volante, que foi revelado na base, o Pedro Rocha atacante, que foi revelado na base, o Juliano foi comprado, chegou, fez uma boa temporada, foi vendido também. Então a base do Grêmio ela também está linkada a esse lastro financeiro. E sobre essa situação que eu falei no começo do vídeo, sim, quando o presidente assumiu, ele estipulou um teto de R$150 mil. Teve um determinado momento, quando o Filipão ainda era técnico do Grêmio, que o Ricardo Oliveira, atacante em ascensão, tinha voltado do mundo árabe para jogar de novo no Santos, ele pediu 170, R$20 mil a mais. E ali o presidente não trouxe, porque estava estipulado um teto de 150 mil. Na época todo mundo berrou, hoje, em determinado momento, a gente avalia que aquilo ali era fundamental naquele momento para que se estipulasse uma metodologia de trabalho. Claro que o presidente tem todos os pares de direção, tem o CEO, que é o Carlos Amodeu também, que é muito competente, mas a mão firme do presidente foi fundamental. E eu fecho esse terceiro ponto justamente pela mão firme. Recentemente, vamos pegar a crise do Grêmio, né? Quando o Grêmio acabou, tinha uma dificuldade muito grande de ganhar no Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar 2 jogos em especial, né? A gente pega a derrota para o
para a Universidade Católica do Chile, a gente pega uma viagem que o presidente ali já dava indício que ele ia agir, que ia ter uma intervenção, quando o Grêmio sai para jogar contra o Atlético Goianiense em Goiânia, e depois o Grêmio foi direto para jogar em Salvador, lá contra o Bahia, no estádio do Pituaçu. Teve ali a viagem do presidente juntamente com a delegação e teve ali entrevista forte do presidente. E coincidência ou não, o Grêmio saiu para buscar 6 pontos e buscou 4. Empatou com o Atlético Goianiense e ganhou do Bahia, num jogo que a gente não sabe ainda como ganhou, mas ganhou. Aí, se a gente pegar o episódio do jogo contra a Universidade Católica do Chile, o Grêmio perde, o presidente age muito forte e o presidente, inclusive, ali convoca uma entrevista coletiva, põe o Renato no lado dele, mostrando mais ou menos para o Renato, você é o maior ídolo do Grêmio, mas o presidente sou eu, quem manda aqui sou eu. E aí, em determinado momento, até para surpresa da maioria, o presidente anuncia o desligamento do Klaus Câmara. Um pouco antes do Klaus Câmara, teve uma atitude enérgica e precisa do presidente Romildo, quando desceu para o vestiário e foi lá deixar as coisas muito claras, que não concordava com o que estava acontecendo naquele momento da utilização do Thiago Neves, inclusive dando a ordem para que fosse rescindido o contrato do Thiago Neves. Em determinado momento recente, o próprio Robinho foi afastado do grupo quando ele em alguns jogos era até titular, ou seja, ele não foi afastado pelo Renato, afinal de contas ele era titular do Grêmio. Ele foi afastado para recondicionar fisicamente e é também uma ordem que parte do presidente Romildo Bolzan Júnior. Isso que eu estou dizendo é simplesmente fazer um ato de justiça ao presidente que joga junto. E em muitos clubes, inclusive atual momento do Internacional, se questiona justamente a ausência da atuação mais forte do presidente, algo que no Grêmio não falta. Então o presidente Romildo construiu o lastro financeiro, o presidente Romildo sempre apostou na base e o presidente Romildo teve mão forte quando precisou. E aí eu vou dar um outro toque para vocês que tem a ver com esses 3 pilares. O caso do Jean-Pierre, o Jean-Pierre estava indo para o Palmeiras. O Jean-Pierre não foi para o Palmeiras porque o presidente Romildo não deixou. E numa entrevista à Rádio Bandeirantes, para mim e para o Sérgio Boas, o presidente Romildo disse mais: eu não estou preocupado, torcedor pode ficar tranquilo, porque eu não estou preocupado com a contratação de meia, porque o meia armador do Grêmio está no Grêmio e ele atende pelo nome do Jean-Pierre. Ou seja, aí o presidente teve o pulso firme para segurar o Jean-Pierre no Grêmio, o presidente apostou na base, porque ali está o sucesso do Grêmio, e o presidente tem de novo a questão do lastro financeiro, porque esse menino Jean-Pierre vai render questão técnica e questão financeira também ao Grêmio. Por isso que eu estou passando aqui para trocar essa ideia com vocês, mas eu quero saber o que você aí no outro lado pensa. O craque do Grêmio que não entra em campo é realmente o presidente Romildo? Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações do canal. Tá bom? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.